Fala galera, beleza? Leandro na área. Você que está em casa agora, vendo esse vídeo, quer saber um pouco mais sobre oportunidade de emprego aqui em Portugal e lá nos Estados Unidos? Então hoje é o dia. Eu vou estar daqui a pouquinho com o Douglas Roberto, direto aqui nos estúdios da rádio, com o Douglas lá em Orlando, na Flórida. E nós vamos fazer alguns comparativos. O que tem de oportunidade de emprego lá nos Estados Unidos e o que tem de oportunidade de emprego aqui em Portugal. Então se você não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreva e já deixa um like no vídeo se você quer saber sobre empregos aqui e lá. Hoje nós vamos falar sobre oportunidades de emprego. Vamos falar sobre oportunidade de emprego lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, e vamos fazer um comparativo de oportunidades de emprego aqui em Portugal. Então, para você que está aí do outro lado do vídeo, quem está nos ouvindo agora no carro, ouvindo em casa, e para quem vai assistir depois no YouTube, essa entrevista, fica ligado que vocês vão poder comparar a situação de oportunidade de emprego nos Estados Unidos e oportunidade de emprego aqui em Portugal. Então vamos ver se já está dali e vamos dar bom dia ao nosso querido Douglas Roberto. Bom dia, Douglas! Bom dia, Leandro. Como é que você está? Tudo bom? Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia aos ouvintes do programa. Tamo aí, tamo na área. E aí, tudo bem com você? Como foi o fim de semana? Como é que foi o início dessa semana? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. A gente sempre trabalhando muito. E hoje, com muito carinho, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre trabalho, sobre oportunidade de emprego aqui na América e comparar um pouquinho sobre as oportunidades aí em Portugal. Eu tô sabendo que o Douglas Roberto desenvolveu o maior portal de informação sobre imigração em Portugal para um comunicador chamado Leandro Antunes Oficial. É verdade isso? Dizem por aí que sim, é verdade. É verdade, é o maior portal de informação. Então, quem não conhece aí ainda o portal é leandroantunesoficial.com, que foi desenvolvido pela Mega Creative, lá em Orlando, na Flórida. Meu inglês cada dia que passa tá melhor. Meu amigo, fala pra mim o seguinte, Douglas. Como está a questão de oportunidade de empregos, não só para os brasileiros, mas para os imigrantes de forma geral aí em Orlando. É Orlando, né? Eu falo Orlando, é isso mesmo? Orlando, mas a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidade de trabalho nos Estados Unidos de uma forma geral. Bom, de acordo com o Itamaraty, são os brasileiros, né? Falando apenas da comunidade brasileira, somos mais de 1.300.000 brasileiros vivendo aqui na América. Ui, como? 1.300.000? 1.300.000, isso dados oficiais, né? Fora o extraoficial. Certo. Dos quais 300.000 moram aqui na Flórida. Então, estima-se, inclusive, que esse número pode ser, com certeza é bem maior em função do fluxo migratório ilegal, né? Porque aí o Itamaraty não conta, não leva em consideração os brasileiros que estão aqui vivendo ilegalmente. Não tem como ter essa informação, não tem como ter esse dado. Exatamente. Bom, a comunidade brasileira aqui, além de muito numerosa, ela é uma comunidade que ela se dissemina por todo os Estados Unidos. Ela tem uma concentração um pouco maior na Flórida e em Boston, mas você encontra brasileiro em todos os estados aqui americanos, né? Em comparação com outros imigrantes, o brasileiro possui um nível educacional maior. Isso são dados concretos. 46% concluíram o ensino médio e 30% se formaram no ensino superior. Isso comparado aos outros imigrantes que vêm aqui para os Estados Unidos. Isso considerando os latinos, ok? Então, o nível de escolaridade
do brasileiro é um pouco maior. Então, o brasileiro aqui acaba aproveitando, o brasileiro que vive aqui legalmente, evidentemente, acaba aproveitando boas oportunidades de trabalho, boas oportunidades de emprego aqui. A mão de obra brasileira é uma mão de obra qualificada. Geralmente o brasileiro, ele, por obviedade, ele fala duas línguas, porque ele fala o português e fala o inglês. Então, ele acaba sendo uma mão de obra importante aqui para o mercado americano, haja vista que o mercado americano está de olho já há muito tempo na comunidade brasileira. Então, se o funcionário, por exemplo, de uma loja que vende roupa, se o funcionário fala os dois idiomas, português e inglês, essa empresa, por exemplo, essa loja aqui na Flórida, adoraria contar com um funcionário que falasse português e inglês, porque o estado aqui é muito turístico, né? Então tem muito brasileiro que vem aqui passear, tem uma enxurrada de brasileiros que vem aqui para curtir Orlando, Miami, esse eixo Orlando-Miami, né? Então a empresa americana adoraria ter um brasileiro para atender essa comunidade enorme e que consome muito, né? O brasileiro gasta muita grana aqui na Flórida e em Nova York, em Massachusetts. Então, assim, tem uma comunidade de turista, né? Uma comunidade brasileira turística. E os próprios... Ô Douglas, e os próprios residentes também do país, né? Como você falou, é um número absurdo. Então, querendo ou não querendo, isso já está incorporado dentro da própria região, essa quantidade absurda de brasileiros. Então, seria muito bom realmente você ser um colaborador que fale os dois idiomas para atender os dois públicos. Exatamente. Isso, as empresas americanas já perceberam que é um grande diferencial, porque se eu sou um brasileiro que não falo inglês, estou vindo visitar o país, se eu posso ser atendido na minha língua, eu vou dar preferência a ir nessa loja que eu sei que tem brasileiros atendendo, do que ir numa loja em que eu vou ter dificuldade para me comunicar. Então, a oportunidade de trabalho aqui para o brasileiro legal são boas oportunidades, né? Boas oportunidades. Tá, olha só, Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos esse quadro que a gente tem agora toda quarta-feira, eu gosto sempre de fazer comparações Estados Unidos e Portugal, perfeito? Sim, perfeito. Tá, perfeito. Então vamos lá. O imigrante brasileiro, quando chega aqui, independente do seu currículo, vamos falar assim, independente da sua graduação, do seu currículo, ele acaba, num primeiro momento, encarando empregos fora da sua área de atuação, ok? O cara, independente que ele, no Brasil, exercesse uma função, que ele já fez a faculdade, como é que é o nome aqui, ô Mizifi, da faculdade? Não, aqui não é universidade, aqui o cara é um formando... Bom, enfim, não lembrei aqui. O cara já concluiu a faculdade dele, a universidade dele, e lá no Brasil, e veio para cá. Normalmente ele não consegue se enquadrar no mesmo local, pelo menos no primeiro momento. Aí nos Estados Unidos seria mais ou menos a mesma coisa. O imigrante, quando chega aí, ele tem que segurar a marimba, no caso, um tempo, em determinados empregos que não eram da atuação dele no país? Sim, isso é muito comum aqui, muito comum. O brasileiro que vem para cá, isso a gente está sempre falando, vale salientar que a gente está falando de residência legal no país, tá? Então, se o brasileiro vem para cá pensando que vai atuar na sua área, ou com essa mente engessada, achando que só vai querer, eu só quero trabalhar dentro da minha área, então é melhor ele nem pensar em Estados Unidos. Ele tem que vir para cá com a mente dele desengessada, vamos dizer assim. Ele vai chegar aqui, ele vai ter que trabalhar dentro daquilo que o mercado absorve. É evidente, Leandro, que o mercado americano, entre contratar
um brasileiro, um imigrante qualquer, e contratar um americano, vai contratar o americano. Você não tem a dúvida disso. A não ser que a ocupação seja muito estratégica, principalmente na área do turismo. Aí, ok. Mas a gente não está falando só da área de turismo. De um modo geral, o americano vai contratar americano. Então, em último caso, ele vai pensar em contratar um imigrante. Então é normal aí ver motorista de Uber, engenheiro motorista de Uber, dentista, carpinteiro e por aí vai, como aqui. Mas aqui eu costumo falar o seguinte, o Douglas, aqui eu costumo dizer que com o tempo, com o passar de tempo, uma maturação no país, um network um pouco maior, a pessoa consegue voltar para suas origens, as suas origens, a sua atividade normal, né, que ele tinha no Brasil. Eu acredito que com o tempo ele consiga. Você acredita que também nos Estados Unidos ele consegue? Consegue sim. Uma coisa que eu queria salientar que, em geral, o diploma, por exemplo, o diploma brasileiro, você precisa validar ele aqui. É igual aqui. Você precisa validar. E nem sempre não são todos os diplomas que estão sujeitos à validação. Né? E esse processo é um processo demorado, burocrático. Então, a pessoa precisa considerar que para ela entrar, para ela se inserir no mercado de trabalho norte-americano, ela vai sim precisar preencher algumas vagas que não tem nada a ver com o segmento dela. A área de TI aí, Douglas, é tão aquecida para o brasileiro como é aqui em Portugal? Sim, é muito aquecida. A área de TI aqui está sempre em expansão. Os Estados Unidos é um berço de desenvolvimento tecnológico, então o tecnólogo aqui ele é muito bem-vindo, é uma área muito carente. Tá, agora vamos lá, uma outra pergunta. O que a gente tem na cabeça, o que a gente traz assim, de pesquisa de alguns anos atrás sobre Estados Unidos, imigração dos brasileiros nos Estados Unidos, era a questão da obra. A mão de obra braçal das obras, no caso das restaurações, né, que a gente chama aqui de restauração, não é isso? Né? Aí continua sendo isso, ou hoje você tem uma opção maior? Hoje você já consegue vagas em lojas, você já consegue em supermercados, ou continua sendo a questão da obra, do jardineiro, do limpador de piscina? Isso mudou um pouco, né? Desde que em uma de nossas conversas anteriores aqui no programa, nós falamos sobre o perfil do imigrante. E esse perfil mudou um pouco. Aliás, mudou bastante. Né? E hoje nós conseguimos encontrar aqui brasileiros atuando nas mais diversas áreas. E como a gente está falando do brasileiro, do residente legal, então há ocupação em diversas áreas, como marketing, RH, gestão de tributos, turismo, terapia ocupacional. Há muita vaga para fisioterapeuta aqui, auditoria, engenharia elétrica, enfermagem também tem muita vaga, automação, mercado financeiro, etc. Então, assim, há um leque absurdo aqui de vagas, de oportunidade para o residente legal. Agora, ainda há muito trabalho dentro da área de construção civil, dentro da área de carpintaria, de piscina, de manutenção de piscina, de manutenção de jardim. Tem muito trabalho também nessa área, mas essas áreas ela é muito explorada por quem não está legal no país. Tá? Entendi. Então, acaba indo para essa área. Eu não estou dizendo, é importante, eu não estou dizendo, porque os haters são fogo, né? Eu não estou dizendo que só tem ilegal atuando nessas áreas. Não é verdade. Mas os ilegais, aquele que não tem papel aqui, ele acaba indo, sobra para ele atuar nas áreas de construção, porque para quem está ilegal, é até difícil ele trabalhar no Uber, Leandro. Né? Porque você precisa de uma drive para você conseguir trabalhar. E só consegue a drive aqui
a licença, a carteira de habilitação aqui, se você tiver legal no país. Se você não tiver legal, você não consegue a drive. Se você não tem a drive, você não vai fazer é mais ou menos o que acontece aqui, Douglas. Se a pessoa tiver legalmente, as oportunidades, o leque de oportunidades aumentam. Se você não tem, é claro que vai ficar mais restrito ao que sobrar para você. Então seria mais ou menos isso. Agora, uma outra pergunta para a gente poder fechar esse assunto de oportunidades e empregos. Hoje nós falamos, no último vídeo, quando nós falamos sobre arrendamento, sobre aluguéis de imóveis, nós demos uma passada muito rápida sobre a questão de valores, de grana. Hoje, em média, um profissional brasileiro que esteja legal no país e consiga um emprego simples. Quando eu digo simples, eu não quero dizer menos importante, eu quero dizer um emprego simples somente. Ele tira em média de quantos dólares aí mês, cara? Ele vai tirar em torno de $2.000 mês. Depende muito do estado, porque a Flórida é um estado que paga menos, mas dependendo do estado, ele vai tirar em torno de $2.000. Entendi. Boa observação. Isso para, por exemplo, trabalhar como vendedor de uma loja, ele vai tirar $2.000. Mas aqui, deixa eu só te dar um dado importante. Aqui é o país da gorjeta, né? Aqui a gorjeta é quase que uma obrigação. Se você come num restaurante e não deixa tips, eles chamam de tips, se você não deixa a gorjeta, o garçom é capaz de ir atrás de você e perguntar o que houve. Por que você não deixou a gorjeta? Né? Já aconteceram casos aqui, assim, do garçom perguntar se houve alguma coisa de errado. Né? Então, assim, aqui é o país da gorjeta. Tudo que você faz aqui, ou pelo menos a maioria dos trabalhos, onde a gente está falando de prestação de serviço, né? Então, a maioria dos trabalhos tem o lance da tips. A maioria. Então, isso acaba engrossando um pouco o salário. Eu vou fazer um vídeo assim, não posso morar nos Estados Unidos. Aí embaixo, não dou gorjeta. Douglas, olha só, tu tava me devendo um assunto, que é o assunto da compra de imóveis nos Estados Unidos. E agora você vai me dever outro assunto. Eu preciso que você faça essa ponte comigo, que você consiga para mim um advogado especializado nessa área de imigração em relação a vistos. Eu preciso que você consiga uma pessoa para mim, para nós falarmos sobre isso, para nós darmos continuidade em vários assuntos que nós podemos estar abordando e fazendo comparações com Portugal, desculpa. Então, assim, consegue para mim um advogado que saque sobre isso, que a gente possa falar para os nossos inscritos, para os nossos ouvintes aqui de Portugal, quais são as possibilidades de visto que tem, como é que a pessoa chega aí legalmente, como é que faz para poder a pessoa conseguir um trabalho, viver nos Estados Unidos, e em relação à compra de imóveis, que eu acho que nós vamos estar ajudando muitas pessoas e possíveis investidores também. Maravilha. Pode contar com isso. Eu vou trazer aqui para o quadro do programa um advogado, para que sempre ele traga à luz as dúvidas dos ouvintes. Fica tranquilo. Tá bom? Amigão, obrigado, cara. Tamo junto. É sempre uma satisfação poder falar com você e levar as informações que você tem daí, porque são coisas muito diferentes, são culturas extremamente diferentes, e eu gosto sempre de estar passando pro pessoal, dar novas opções, mostrar para eles novos horizontes, novas coisas. É sempre muito interessante. O conhecimento nunca é demais. Esse programa é patrocinado pelo supermercado Sinal Mágico. Hoje, no Sinal Mágico, com pau clássico Néctar, 1 litro, 92 cêntimos. Azeite Galo Planícies do Sul, 75 centilitros, 3,29€. Bolachas Belvita Pro Alimentar, 300 gramas, 1,35€. Ricoré Nestlé, 260 gramas, a 4,99€. Faz ideia dos encantos que a região do Minho tem para conhecer. É tanta beleza!
que ficamos sem palavras com a Joy for Fun. Visite locais únicos, mesmo aqui ao lado. Venha conhecer-nos em joyforfun.pt. Fale connosco pelo geral@joyforfun.pt. Joy for Fun, a caminho de uma experiência inimaginável. Rocha Automóveis, há uma década, líder de vendas no Grande Porto. Traz uma variedade de 250 viaturas distribuídas nas suas unidades de Matosinhos, Aveiro e Barcelos. Preços desde 1.500 euros. Para mais informações, vá a www.rochaautomóveis.pt. Na Farmácia de Lamaçães, estamos comprometidos em fornecer as melhores marcas de saúde e beleza para os nossos clientes. O nosso lema é sempre cuidar de si. Farmácia de Lamaçães. É fácil perceber que estamos desse lado por si. Bona, venha saborear as delícias de uma pastelaria especializada em receitas seguras para celíacos e alérgicos. Conheça a Bona. Alimentos confeccionados sem utilização de açúcar, leite e também para vegans. Faça-nos uma visita. O nosso ambiente é totalmente seguro para celíacos e alérgicos. Contacte-nos através do telefone 253 690 401. A vida é Bona. Programa as suas férias com os especialistas. Passeios e lazer é com a Tempo de Viagem. Fale connosco. Agende uma visita. www.tempodeviagem.com ou ligo 253 628 276. Tempo de Viagem. O seu lazer, as suas férias em boa companhia. Conexão Rio Braga e Leandro Antunes Show apresentam Lulu Santos, o maior hitmaker do Brasil pela primeira vez em Portugal. Dia 16 de outubro, no Coliseu do Porto. Ingressos com autocarro Braga-Porto Braga. Mas corra, a lotação é limitada. Informações e reservas pelo 918-229-229. 918-229-229. Lulu Santos, dia 16 de outubro, no Coliseu do Porto. Uma produção Connect Sound. Ponha música na sua vida. Venha para a Escola de Música Mozart. Yamaha Music School, Braga. A única com selo de qualidade Yamaha Music Foundation. Escola de Música Mozart. Avenida da Liberdade 68. Telefone 253 273 547.